Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui para conversar sobre um assunto que talvez seja do desconhecimento de muitas pessoas. Me preparando, fazendo um estudo aí sobre o relacionamento professor-aluno, eu me deparei com essa questão, que é a questão das gerações de acordo com as evoluções da tecnologia, né? Então são 4 gerações. Eu vou falar um pouquinho de cada uma e depois as implicações que essas gerações têm quando estão inseridas no contexto da educação. Tá, eu não sei se é de conhecimento de todos que antigamente uma geração era definida como uma passagem de um período de 2 décadas, ou seja, 20 a 25 anos. E hoje em dia, essas gerações elas já não têm essa duração. Devido à evolução do tempo, do correr do tempo, no seu sentido cronológico e também das evoluções sociais, tecnológicas, essas gerações acabaram se encurtando. Hoje em dia, mais ou menos para se medir uma geração a outra, principalmente estando relacionada com as tecnologias, as evoluções socioeconômicas, culturais, enfim, elas são contabilizadas num prazo de mais ou menos 10 anos. Então, essas gerações, elas são 4. A primeira delas é a geração Baby Boomer. O que seria essa geração? É a geração de pessoas que nasceram na década de 50, 60, tá? E mais ou menos as características dessas pessoas são pessoas conservadoras, pessoas que viveram no seio de famílias mais rígidas, mais conservadoras, mais arraigadas às tradições. São pessoas que viveram no período da ditadura, embora grandes reivindicações, grandes revoluções, grandes lutas ocorreram. Em sua maioria, as pessoas eram reprimidas. Em sua maioria, as pessoas não tinham direito de falar, as pessoas não tinham direito de ser críticas, de refletir. Elas eram tolhidas desse direito. Então, elas são pessoas que se apegaram a dogmas, a doutrinas, são pessoas que viviam em prol de suas famílias, do seu casamento, em suprir as necessidades ali no seio da sua família. Não tinham maiores anseios. Em termos de tecnologia, não existia tecnologia digital. Embora houvesse já as mídias, houvessem já a transmissão de rádio, telégrafo, enfim, já houvesse a televisão no seu início ali, essas eram era o único acesso à tecnologia que essas pessoas tinham. Com relação à educação, como já foi dito, como eles eram criados no conservadorismo, é óbvio que a educação também seguia pela esfera, pelo âmbito do tradicionalismo, do conservadorismo, a educação tecnicista, né, ali simplesmente para preparar para o mercado de trabalho. E essas pessoas hoje são as pessoas da faixa etária de 40 a 50 anos. Essas pessoas, elas, desculpem, de 45 a mais 60, 70, enfim. Grosso modo falando, é a geração dos vovôs e das vovós. Depois dessa geração, chamada de bebê, temos a geração X, que é a geração de pessoas que nasceram no final da década de 60, pegando os anos 70 a 80. Essas pessoas, elas já têm uma educação menos conservadora, elas já têm mais uma visão um pouquinho mais crítica das coisas, tá? Elas já focam mais no mundo do trabalho, ou seja, a mulher deixou de ser aquela única e exclusivamente do lar e saiu para o mercado de trabalho, começou a estudar, começou a trabalhar, começou a reivindicar os seus direitos. Embora de uma forma ainda branda, mas já houve essa mudança de comportamento.
Essas pessoas, elas tiveram acesso à tecnologia, mas tiveram que aprender a tecnologia. Surgiu assim como uma grande inovação na vida delas e elas tiveram que se adequar a isso, uma vez que já estavam, o foco delas é o mercado de trabalho. E é óbvio, à medida que há evolução, à medida que a tecnologia alcança o mercado de trabalho, há a exigência de que os profissionais se adequem a ela. E então foi a partir dessa década que surgiu ali o advento da internet, né? Um pesquisador lá dos Estados Unidos conseguiu, de laboratório que ele estava, mandar um e-mail para outro em outra cidade. E isso foi um grande feito, houve um grande burburinho no meio científico, e a partir daí a tecnologia digital começou só a subir, só salto e como vemos hoje, né, é uma coisa que não há uma previsão de parar. O crescente das tecnologias digitais é uma coisa que é ininterrupta. Sabemos que cada vez mais ela vai crescer, ela vai tomar, ela vai aglutinar as pessoas, a sociedade, a cultura, a maneira das pessoas se relacionarem, enfim. Então, essa é a geração que foi citada, é a geração X. É a geração que teve que se adequar ao início da tecnologia digital, mas ela teve contato com esse tipo de tecnologia a partir dali do final da infância e o começo da adolescência. Então, essas pessoas da geração X são pessoas que hoje estão entre 30 e 40 anos. São pessoas que batalharam muito para ter o avanço, o seu crescimento profissional. São pessoas que hoje em dia são aqueles que já estão, de certa forma, inseridas no mercado de trabalho com um cargo de chefia, com um cargo mais elevado, porque batalharam para isso, porque se esforçaram para isso. Passemos então para a geração Y, que é uma geração que pega a década de 80, final da década de 80, 90. Essa é a geração que é chamada de nativa digital, porque é uma geração que teve o contato já com a tecnologia de uma forma mais abrangente, já não era mais uma novidade, era uma coisa quase que natural. E essa geração é uma geração muito mais liberal, um pouquinho mais desfocada com relação ao trabalho. É uma geração que pauta muito no individual, ela pauta muito na estética física, ela gosta de malhar, ela pratica esporte e ela não se prende a dogmas, a regras, ela procura viver a vida da melhor forma possível, independentemente de se apegar, de se arraigar, de viver só pensando em trabalho. O que acontece? Esse tipo de pessoas que é dessa geração Y, eles não se preocupam tanto em, olha, se eu tiver que deixar de ir trabalhar para curtir uma praia, para ir para uma balada, vou fazer isso. Se essa função que eu estou exercendo não está me agradando, não está me satisfazendo, peço demissão sem me preocupar com amanhã, vou buscar outro trabalho, vou buscar outra porta aberta no mercado. Então, o que marca, qual é o foco dessa geração? É uma geração tipicamente já da pós-modernidade. É uma geração fluida, é uma geração que procura estar sempre em movimento, ela não se foca, ela não se fixa em nada. E em relação à educação, é geralmente a partir dessa geração que se insere no âmbito educacional a EAD, educação à distância. Então, justamente pela evolução tecnológica das mídias digitais, possibilitou isso, que se focasse uma educação fora do espaço físico das instituições de ensino. Então, essa modalidade, que chamamos de educação à distância, ela justamente aconteceu para otimizar o tempo e encurtar espaços. Porque muitas vezes a pessoa, ela morava muito longe da sua universidade, ou então a universidade ficava em outra cidade, e isso, de certa forma, tolhia um pouco, ou muito, né? Então, a partir do momento que houve esse encurtamento de espaço,
a educação, principalmente em nível superior, ela ficou mais acessível. E também na questão de otimizar o tempo, né? Porque, como eu falei, essa geração são pessoas que não querem viver presas a nada, elas têm, assim, a flexibilidade de horário. A hora que elas acharem melhor para estar estudando, elas vão para frente de um computador, realizam ali as suas pesquisas, realizam ali as suas atividades, e sem ter aquela rigidez de um horário pré-estabelecido. Passemos, então, para a geração Z, que é a geração tipicamente dominante na área tecnológica. Essa geração é a geração dos anos 90 para o ano 2000. Então, são os adolescentes que estão ali na faixa dos 14 aos 20 anos. Então, eles são umas pessoas... as pessoas dessa geração são pessoas multimídias, são pessoas que têm uma certa versatilidade. Elas podem estar ouvindo música, estudando, fazendo um artigo científico, elas podem ali estar digitando um e-mail, mandando uma mensagem no WhatsApp, ouvindo uma música e ainda por cima ter ainda a capacidade de ler uma notícia na internet e mandar um Twitter, enfim. É uma geração que não tem nenhum tipo de dificuldade em se relacionar com as mídias digitais. E o que dizer? Em relação à educação, essas pessoas, né, jovens, né, eles têm um problema, essa versatilidade que eles têm de lidar com os meios tecnológicos é levada para dentro da escola. Então, isso se traduz numa certa dispersão. Eles não conseguem se ater a nada, eles não conseguem focar numa disciplina, estão sempre ali buscando outras coisas, buscando outra fonte de conhecimento. E o que acontece? O fácil acesso que eles têm às informações através das mídias digitais, da internet, de certa forma, atrapalha. Porque para nós, profissionais da educação, a gente sabe que excesso de informação não gera conhecimento. Então, a partir do momento, muitas vezes o professor tem uma dificuldade. Ele quer dar uma aula, ele quer expor um conhecimento e o aluno chega e joga um amontoado de informações. Mas nem sempre aquelas informações são procedentes e nem sempre aquelas informações colaboram para o conhecimento dele. Porque muitas vezes ele tem um amontoado de informações, mas o que acontece? A informação ela é fluida, ela não é constante. A partir do momento que ele traz consigo um monte de informação e para ele absorve aquilo como sendo conhecimento, isso dificulta, porque aquela informação, por ser fluida, daqui 2, 3 dias, daqui um mês, daqui um ano, mudou completamente. E o conhecimento, não. É óbvio que há áreas, que há aspectos de algumas disciplinas que também sofrem transformações de acordo com a evolução, como a nossa língua. Mas acontece que há conhecimentos, ciências estabelecidas que elas não mudam, elas estão postas. Então, a informação interfere nisso, interfere na concepção de aprendizagem do aluno. E é nesse ponto que eu quero chegar. Porque muitas vezes nós, enquanto professores, temos uma dificuldade tremenda de lidar com um aluno. Porque o aluno é disperso, porque o aluno quer ficar mexendo no celular, durante a aula, porque o aluno questiona um conhecimento que é passado. Então, o que acontece? O professor, em sua maioria, pertencente, é óbvio que temos professores também da geração Y, geração X, mas professores da geração Baby Boomer, que é o meu caso, que são professores que já estão assim, né? Que já são vistos pelos adolescentes como, não é nem como tia, como vó, entendeu? Então, já há aquele choque de gerações. Geralmente, geração bebê e geração X já é para os jovens, para os alunos pertencentes à geração Z, tipo, tá fora de moda, tá realmente fora do contexto, não entendo sua linguagem, não sei o que você diz e também não estou interessado. Então é essa a questão. O professor, ele tem que se adequar. É óbvio que ele não vai dizer e chegar e falar, olha, eu também sou da geração YZ.
porque não é. Mas ele é da geração que pode desconstruir certos valores, que pode buscar uma adequação no meio, na realidade desses alunos pertencentes à geração Y, porque são marcados pela inconstância da pós-modernidade, são marcados pela versatilidade da evolução tecnológica. E se o professor não entender isso, ele não vai atingir os seus alunos, ele não vai levar a bom termo o seu propósito pedagógico. Às vezes eu vejo colegas falando que ele gosta de trabalhar com o método tradicional, que esse negócio de inovação não adianta, que o aluno tem que aprender e pronto. Aí é que está o erro. O professor, ele está ali como um mediador, ele está ali como um facilitador para que o aluno apreenda conhecimento. Se ele já traz em si essa rigidez, se ele já se fecha dentro do que é tradicional, como que ele vai alcançar o aluno? Está, sabe, é bem visível. É impossível de não se enxergar que o mundo evoluiu, passou por muitas mudanças, que não há mais a mesma, não há o mesmo espaço para aquele professor tradicional que chega, enche a lousa de conteúdo, vira suas costas e acha que seu trabalho está feito. Nosso trabalho hoje, enquanto professores, é o de provocar o aluno. E para que nós possamos provocá-lo, é preciso que ele nos escute. E para que ele nos escute, é preciso que a gente o ouça e se adeque à realidade dele. Porque como é que ele vai me ouvir se eu estou falando uma língua que ele não conhece? Estou falando grego, estou falando uma coisa que está há 40 anos, 30 anos, sabe? Atrás dele. E ele está olhando para frente. Ele está correndo, ele está voando para o futuro. Então não dá, a gente tem que parar e pensar nisso. Você quer ser um bom professor? Você quer que seu aluno aprenda conhecimento? Pare, desconstrua, abandone práticas que você teve quando você era estudante, porque ela já não cabe mais. Abandone práticas que muitas vezes estão nos livros didáticos, mas que não cabe mais para uma sala de aula. Abandone o quadro negro, ele é necessário, é óbvio. Ele é necessário, mas ele não é o seu único instrumento de trabalho. Você tem que usar recursos que chamem a atenção dos seus alunos. Porque aí vai parar essa disputa de que o professor falar que o aluno é indisciplinado, falar que o aluno não tem força de vontade, falar que o aluno não está interessado, que ele está desinteressado, que o mundo está perdido, que os jovens de hoje não têm solução. Para, pensa, reflita. Nós estamos colocados como